Boa noite. Nós estamos a poucos dias das eleições no Brasil. E o Ação Nacional de hoje vai discutir um assunto que atinge diretamente a população, que é a segurança pública no nosso país. Para falar sobre esse assunto, eu recebo no programa de hoje o juiz de direito André Fernandes e o cientista político da Unicamp, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, boa noite. Obrigada pela participação na Ação Nacional. Muito boa noite, eu que agradeço o convite e a oportunidade de abordar um tema tão delicado para a sociedade, neste momento principalmente. Vamos conversar bastante sobre isso. Doutor André Fernandes, boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, eu agradecido mais uma vez o convite, espero poder colaborar nesse debate, como disse o professor Paulo, necessário nessas circunstâncias e cada vez mais premente de soluções a médio prazo ou curto prazo. Com certeza, a curto, médio e longo prazo, né, para a população do nosso país. E o tema da segurança, ele está sempre entre das maiores preocupações do povo brasileiro. Então, para a gente começar a nossa discussão de hoje, vou perguntar para vocês dois. Como está a segurança no nosso país hoje? Porque tem o que a população sente, que é a falta de segurança, e tem os números que mostram a realidade do nosso país. Vocês acham que a gente passa por um momento grave? Professor Paulo. Claro. O momento é delicado, mas não é um momento, não é algo novo. Você tem toda uma trajetória histórica que acaba construindo esse modelo que nós estamos vivendo. E, ao meu ver, e a partir da minha pesquisa, a partir do meu trabalho, eu acho que o elemento central é exatamente a repetição de equívocos históricos que foram construídos na formulação de uma lógica e de uma estrutura que levasse a uma política de segurança pública, né? Tanto é que a abordagem que eu fiz em todo o meu trabalho sempre foi uma abordagem de chamar a atenção para que o problema real desse debate, dessas questões, ela é multidisciplinar. Ela não é uma questão que possa ser encarada apenas pela ciência política, ou pelo direito, é múltiplo, é sociologia, é história, é filosofia. Então, como você produz, o Estado vem produzindo mecanismos e respostas a este problema, sem levar em consideração a construção de um modelo amplo que aborde todos esses elementos conceituais fundamentais para você poder resolver o problema, você sempre tem decisões que às vezes até são ou ações, não obrigatoriamente decisões, mas decisões e ações que até momentaneamente produzem certo resultado, mas por não terem cercado o problema de forma ampla, acabam gerando frustrações e outros problemas na sequência. É quase como uma maquiagem, uma solução paliativa e não vai no centro do problema. Talvez seja isso também, doutor André? De certa maneira, sim. Em termos de segurança pública, eu poderia, aproveitando que estamos no período eleitoral, né, reduzindo um grande chavão, não se faz o que se pode e não se chega ao que se deve. Isso eu poderia resumir bem o desenho hoje institucional da nossa segurança pública. E ela passa, como disse bem o professor Paulo, por a resposta, pelo menos, né? O diagnóstico também, mas sobretudo a resposta, não só pelos poderes instituídos, né? O executivo, o legislativo e também o judiciário, mas passa também por um olhar da sociedade, como um olhar de Narciso, né? Nós precisamos nos enxergar e ver até que ponto nós, de certa maneira, colaboramos ou nos omitimos em tempos pretéritos em relação ao que hoje nós colhemos como fruto dessa omissão. E certamente passa, como também disse bem o professor Paulo, pelo resgate de um prognóstico multidisciplinar. E que, na minha opinião, passa pelo reforço, né, em cada circunstância, devido pelas chamadas em filosofia política de comunidades de amizade, que começam com a família, passam pela escola e redundam num trabalho, antes de chegar num ambiente macro, né, social completo, né? Então eu penso que a resposta passa por esses 3, 4 elementos, né? Mas sempre com esse olhar da sociedade para saber onde nós erramos, né? Porque é muito fácil, pura e simplesmente, como nós assistimos aí nesse período eleitoral,
de certa maneira, transferir para os candidatos, sobretudo o Poder Executivo, respostas que, nesse momento que nós vivemos, de certa anomia social em muitos aspectos, né, que certamente não serão das melhores, né? Elas tendem a ser mais repressivas do que propriamente preventivas, né? E esse é o trabalho que nós procuramos fazer nesse debate aqui hoje, né? Dar soluções preventivas, mais do que necessariamente repressivas. Isso né? é interessante, né? Porque a gente vive esse período eleitoral, mas é um problema da sociedade. Não adianta nós, como sociedade brasileira, só transferirmos o problema para os políticos e colocar toda a culpa nos políticos. É um problema nosso, social. A gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar também sobre um projeto recente que foi proposto agora. O governo anunciou a criação do Conselho Nacional de Segurança Pública, que vai ser composto aí por representantes de várias áreas, de diferentes órgãos. A promessa é reduzir os homicídios em 3,5% ao ano. Olha só. O Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, começa a sair do papel com a instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O colegiado vai ter o papel central para formular, propor e acompanhar políticas públicas, projetos, metas e ações no setor. A criação desse conselho estava prevista na lei do SUSP, sancionada recentemente, e que tem como objetivo integrar cada vez mais a atuação dos órgãos de segurança pública federais, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no combate ao crime. E o governo federal assume a responsabilidade de coordenar e orientar as ações. Nós procuramos priorizar, sobretudo, a necessidade, a urgência de colocar o governo central, o governo federal, no centro da busca de um rumo para a segurança pública no Brasil. O conselho será formado por representantes de ministérios como o da Segurança Pública, Defesa e Direitos Humanos e de integrantes das Polícias Federal e Rodoviária Federal, das Secretarias Nacionais de Defesa Civil e de Política sobre Drogas e do Departamento Penitenciário Nacional. Também compõem o grupo integrantes do Judiciário, do Ministério Público, de polícias civis e militares, bombeiros e da sociedade civil. E no dia da primeira reunião do Conselho, o governo federal propôs a meta de reduzir em 3,5% ao ano o número de homicídios no Brasil. De acordo com o ministro da Segurança Pública, em 2017 foram assassinadas 63 mil pessoas no país, número que vem aumentando a uma média de 4% ao ano. Nós estamos estabelecendo uma meta de redução de 3,5% ao ano dos homicídios verificados no Brasil. Isso, evidentemente, terá que ser pactuado com os estados, porque sobre eles recairá grande parte desse esforço. E se alguém pensa que isto é pouco, lembro duas coisas. Primeiro, nós estamos tendo uma progressão, um crescimento anual da ordem de 4%. Então, além de reduzir estes 4%, estamos também, sobre os números absolutos, nos propondo a reduzir 3,5%. A ideia é que uma maior cooperação e articulação, além de mais recursos para a área, ajudem a melhorar os indicadores. Além de aumentar a coordenação, o Sistema Único de Segurança Pública prevê medidas como a unificação do registro de crimes e ocorrências em uma plataforma única para todo o país. Está prevista ainda a criação de redes de estudos e educação na área de segurança pública para melhorar a qualificação e especialização de profissionais do setor. E o governo federal garantiu mais recursos para as ações. Com a destinação de verbas das loterias federais para o setor, o valor destinado à segurança pública deve passar dos cerca de R$1 bilhão previstos para esse ano para mais de R$4 bilhões em 2022. Bom, esse é um programa que começou a ser implantado agora, foi anunciado esse ano, mas a execução dele vai ficar com certeza para o próximo presidente, o presidente que assumir em janeiro de 2019. Vocês acham que esse Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, é um projeto interessante para a área de segurança? Professor Paulo? Bom, eu acho que é um projeto que já vem caminhando há alguns anos, quer dizer, esse é um projeto que já vem sendo elaborado e pensado há alguns tempos. É uma necessidade urgente, porque é um primeiro passo para você começar a construir massa crítica e pensar o problema de forma mais organizada. Por outro lado, ele tem alguns problemas estruturais no que diz respeito à composição do Conselho. E você vê, notadamente, na descrição dos componentes ou da forma como ele está
vamos dizer assim, uma pouco valorização exatamente da universidade, ou do análise crítica do problema. Então, você tem um conselho maciçamente formado por operadores da segurança, que é importante, é fundamental, mas você não reserva, por exemplo, a não ser no campo sociedade civil, que é muito genérico, é amplo, a participação efetiva nesse conselho. E o Brasil hoje tem muita massa crítica para discutir essa questão, para fazer esse debate, para participar. As universidades estão trabalhando, estão agindo, estão preocupadas com essa questão, né? Mas é, sem dúvida, o primeiro passo, que precisa sentar para debater. Falta a estratégia, talvez? Falta incluir teoria para que seja levada para a prática? Sim, não, mas é mais do que... A estratégia será construída. Eu acho que falta um núcleo mais científico. Falta a análise do problema para depois levar para a rua. Mas falta um pouco mais de massa crítica para ajudar a tentar diminuir as arestas e os problemas históricos que estão dados. Agora, com relação à projeção de 3,5, 4,5, quer dizer, eu acho algo muito retórico, porque, na realidade, se eu não atuar no elemento, por exemplo, o doutor acabou de relatar a questão de como é que as famílias vão participar, quer dizer, como é que eu vou falar em redução de algum índice de redução, seja ele qual for, não estou dizendo que ele é pouco ou muito, nós temos um problema, temos que... Agora, eu não posso vender um número porque eu não sei, por exemplo, como é que eu vou resolver o problema do emprego, da consolidação, por exemplo, da sustentação alimentar, da sustentação física, da sustentação material das famílias. Como é que eu vou falar em redução de crime se eu não falar do desenvolvimento econômico? Esse falta, é um problema... talvez, abranger mais, doutor André, todas as áreas, ao invés de focar só no homicídio, que seria o fim do problema, né? O homicídio seria o carro-chefe, né? Até pelo número da própria levantamento, né? Feito agora na reportagem, né? Mas nesse ponto eu concordo com o professor Paulo. A ideia de um conselho, ele é muito importante, sobretudo num país de dimensões continentais como o Brasil, para se criar um espaço para a razão teórica, para se entender, fazer o diagnóstico do problema. E aí envolve, evidentemente, todos os atores envolvidos, né? Sejam da sociedade civil, sejam os operadores do sistema de justiça, vamos dizer assim, e sejam, sobretudo, e na minha opinião, porque eu também tenho um pé na universidade, né? As pessoas que pensam isso na universidade, os acadêmicos, evidentemente. Então, esse ponto é muito louvável. Agora, aí é uma opinião muito pessoal, né? Em termos assim, de execução, em termos de razão prática agora, vamos dizer assim, daquilo que foi pensado, decidido como diagnóstico e como prognóstico, que é importante também, que venha daí, na realidade brasileira eu tenho um certo ceticismo, né? A começar por tudo que se chama sistema único, né? A começar passando pelo SUS, por exemplo, né? Que me parece que é um mau exemplo de como isso não deve funcionar. Então, eu espero estar errado nesse ponto, né? Espero mesmo, né? Nessa minha, vamos dizer, antevisão desse problema, mas se a julgar pelo momento da execução dos prognósticos, das políticas públicas de segurança, se forem na mesma linha do Sistema Único de Saúde, vai ser mais um grande projeto interessante, necessário, mas que em termos de ação concreta, lá na ponta do problema, não haverá resolução. Então, nesse ponto, eu não sei como é exatamente o desenho, o organograma disso, mas eu prefiro, pela minha experiência, a descentralização federativa. Eu prefiro que os estados, os municípios atuem porque estão mais próximos do problema. Mas, enfim, é uma opinião perfeitamente superável por outra qualquer, né? E que aí a gente vai ver na prática, né, ao longo aí da execução desse projeto, como que vai funcionar. A gente vai para o primeiro intervalo. Na volta, a gente volta conversando mais sobre segurança pública. Até já.